E os procinéticos? Os procinéticos eles têm uma função importante, que é aumentar a motilidade do esôfago. E por que aumentar a motilidade do esôfago é uma função importante para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico? Então, se nós temos que o alimento se permanecer por muito tempo no estômago, se o estômago estiver dilatado, se a pressão no esfíncter esofágico inferior estiver reduzida, se houver uma pressão aumentada no abdômen, tudo isso vai produzir um peristaltismo retrógrado, fazendo com que o alimento saia do estômago e volte até o esôfago. Se nós aumentarmos a motilidade esofágica, nós teremos uma melhora nos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico em função do aumento no sentido do alimento para o intestino. E quem é que vai fazer essa ação de aumentar a motilidade do esôfago? Nós temos aqui a metoclopramida e a domperidona, que vão bloquear receptores dopaminérgicos D2. Receptores dopaminérgicos D2 são receptores inibitórios, então a dopamina vai se ligar a eles e vai diminuir o potencial de ação do neurônio pós-sináptico. E qual é o neurônio pós-sináptico que está ligado à fibra muscular lisa no trato gastrointestinal? São neurônios colinérgicos. E o neurônio colinérgico produz acetilcolina que se liga na placa motora, promovendo a contração da musculatura lisa. Então, como esse neurônio vai inibir as contrações, ou seja, vai inibir o peristaltismo do trato gastrointestinal, metoclopramida e domperidona irão bloquear esse processo inibitório, consequentemente irão melhorar o peristaltismo do trato gastrointestinal. A metoclopramida também tem uma segunda ação. Ela vai agir também como agonista colinérgico do neurônio pré-sináptico que está ligado ao neurônio colinérgico da placa motora. Dessa forma, irá aumentar, ou seja, irá estimular as contrações da fibra muscular lisa em virtude da liberação de mais acetilcolina no neurônio colinérgico da placa motora. Assim como faz a cisaprida também. Então, a cisaprida tem o mesmo mecanismo da metoclopramida. Irá produzir um agonismo colinérgico na placa motora. E qual é o fluxograma para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico? Então, é coletada a história clínica, é feito o exame físico do paciente com sintomas de refluxo gastroesofágico, é coletada informações como a duração dos sintomas, como a frequência dos sintomas, e todos eles são quantificados. Então, algumas informações como o paciente tem uma idade maior do que 40 anos. Nós vimos que a doença do refluxo gastroesofágico é mais comum em pacientes acima dos 40 anos. Os sintomas, eles aparecem numa frequência superior a 2 vezes por semana. A duração dos sintomas é superior a 4 a 8 semanas. Apresenta manifestações de alarme. Quais são essas manifestações de alarme? Disfagia, odinofagia, anemia, hemorragia digestiva, emagrecimento, história familiar de câncer, náuseas e vômitos, além de sintomas de grande intensidade. Todos esses são sintomas de alarme. Ou, se não apresentar sintomas de alarme, se apresenta alguma sintomatologia atípica. Quais são as sintomatologias atípicas? No esôfago, é dor torácica, sem evidência de enfermidade coronariana, ou seja, é a dor torácica não cardíaca. Também globos histéricos, ou seja, globos faríngeos, que é aquela sensação de corpo estranho na faringe. Também sintomatologia atípica, sintomatologia pulmonar, como asma, tosse crônica, hemoptise, bronquite, bronquiectasia e pneumonia de repetição. Alguns sintomas otorrinolaringológicos, como rouquidão, pigarro, laringite posterior crônica, sinusite crônica e otalgia, além de sintomas da cavidade oral, como desgaste do esmalte dentário, halitose e aftas. Todas essas são manifestações clínicas atípicas. Então, se o paciente apresentar essas características e elas são refratárias ao tratamento tradicional, deve-se indicar uma endoscopia digestiva para saber se existe alguma lesão ulcerativa no estômago ou no intestino. Mas se o paciente não apresentar nenhuma dessas características, nem a idade for superior a 40 anos, nem a frequência dos sintomas forem superior a 2 vezes por semana, nem a duração 4 a 8 semanas, nem apresentar manifestações nem de alarme nem atípicas, deve-se avaliar sintomas
típicos ocasionais. Quais são os sintomas típicos ocasionais? É a regurgitação e a pirose, principalmente. Se o paciente apresentar sintomas típicos ocasionais, deve-se fazer para ele medidas comportamentais, como as que foram faladas nessa videoaula: elevação da cabeceira da cama, moderar a ingestão de alimentos que são ricos em gorduras, cítricos, café, bebida alcoólica, bebida gasosa, menta, hortelã, dentre outros. Alguns cuidados especiais na ingestão de outros medicamentos, como colinérgicos, teofilina, bloqueadores dos canais de cálcio, alendronato, que podem diminuir a pressão no esfíncter esofágico inferior e, consequentemente, agravar os sintomas do refluxo gastroesofágico. Além dessas medidas comportamentais, também deve ser administrado para esse paciente IBP dose plena e, excepcionalmente, bloqueadores H2. Esse tratamento ou essas medidas, elas devem ser seguidas por 4 a 8 semanas e observar se tem ou não melhora. Se tiver melhora, deve-se reduzir ou suspender o tratamento, mas se não houver melhora, deve-se fazer uma endoscopia digestiva alta. Se essa endoscopia digestiva alta for normal ou se apresentar esofagite leve a moderada, deve-se seguir com as medidas comportamentais, IBP dose plena, bloqueador H2 por mais 4 a 8 semanas. E observar se tem ou não melhora. Se houver melhora, reduzir ou suspender o tratamento. Mas se não houver melhora, deve-se encaminhar para o gastroenterologista, que a mesma atitude a ser tomada se na endoscopia digestiva alta for verificado um esofagite grave ou outras alterações. Nesse gráfico nós podemos ver o percentual de cura em determinado tempo baseado no tratamento escolhido. Então podemos observar que aqui foram utilizados IBP, bloqueador de receptor H2 e o placebo. Nesse gráfico nós podemos ver que o IBP sempre produz um percentual de cura melhor do que o bloqueador de receptor H2. Por essa razão, para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, a primeira escolha sempre vai ser o IBP e a segunda escolha, esse sim, vai ser o bloqueador de receptor H2. Podemos observar também por esse gráfico que existe um platô, ou seja, existe um equilíbrio atingido pelos IBPs. Os IBPs eles não vão promover um percentual de 100% de cura, mas eles chegam num percentual extremamente elevado que vai próximo a 90%. E esses 90% de cura, eles são atingidos aproximadamente em 6 semanas. Então, os pacientes vão ser tratados com IBP e aproximadamente 6 semanas depois nós temos quase 90% dos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, eles vão estar com cura clínica. Já nesse outro gráfico, nós podemos ver as composições de tratamento e o percentual de remissão, ou seja, quantos pacientes de fato tiveram remissão completa ou não dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Então podemos ver que o principal tratamento, ou seja, o mais eficaz, é a associação de IBP com procinéticos. Então, IBP com procinéticos apresentam 100% de remissão por pelo menos 6 meses. Então, o paciente é tratado, 6 meses depois, 100% dos pacientes tratados com essa composição, IBP mais procinético, eles não apresentavam nenhuma sintomatologia da doença do refluxo gastroesofágico. E mesmo 12 meses depois, nós tínhamos aí um percentual de remissão extremamente alto, ali próximo dos 85, 90% dos pacientes ainda não apresentavam nenhum sintoma da doença do refluxo gastroesofágico. Em segundo lugar, nós temos os IBPs sozinhos, isoladamente, que conseguem também 100% da remissão dos sintomas no paciente com doença do refluxo gastroesofágico, mas que nós temos que após 12 meses, esse percentual é reduzido para aproximadamente 80%. Seguindo aí o gráfico, nós temos a associação de bloqueadores de receptores H2 mais procinéticos e os tratamentos menos eficazes é o procinético sozinho e os bloqueadores dos receptores H2, que como nós podemos ver, eles apresentam um percentual de 100% de remissão
por um período extremamente curto, aí variando de 1 a 2 meses aproximadamente, mas que após 12 meses eles têm um percentual próximo de 50% a 60% de remissão se eles forem utilizados sozinhos. Então, por esse gráfico, nós podemos ver que sempre é melhor utilizar o IBP, mas associado ao procinético, ele apresenta um percentual de remissão ainda melhor. Então essas foram as referências usadas nessa videoaula, o Manual de Farmacoterapia. Também foi utilizado o Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman e Gilman, o Fisiologia Humana, também os Princípios de Farmacologia de Golan e o Fisiopatologia da Doença. Se vocês acham que essa videoaula ela foi importante, ela teve algo a acrescentar na vida de vocês, então não deixem de assinar o canal, também de compartilhar essas informações com outras pessoas e de curtir. Afinal de contas, o algoritmo do YouTube ele disponibiliza para mais pessoas se nós clicarmos no curtir do vídeo. Também para aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Lá nós podemos trocar uma ideia, nós podemos continuar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Então até a próxima videoaula.